graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima manhã para você. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical da Igreja Nazareno Capão Raso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo 2, e paralelamente a isso nós estamos utilizando o livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada, um chamado urgente para uma nova reforma. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Eu gostaria de orar a Deus pedindo a direção do Espírito Santo para que esta manhã você possa se inspirar com a palavra do Senhor. Amém? Que você possa encontrar nesse texto maravilhoso que estamos estudando todos os motivos da esperança, da fé, daquilo que renova o seu coração diante das adversidades que estamos enfrentando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós oramos nesta manhã, abençoamos cada aluno, cada membro da igreja que está ouvindo, está nos assistindo agora. Que o Espírito Santo de Deus alcance essas pessoas, ó Pai, e envolva seus corações na palavra, na meditação, no estudo da palavra do Senhor. Que possamos aprender com o Senhor cada vez mais. Nós oramos, ó Deus, para que as nossas aulas alcancem cada vez mais pessoas e possam instruir em toda a verdade da Tua palavra. Assim nós oramos, cremos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos estudar aqui esse texto de Atos. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vamos estar revisando aqui o que nós vimos na aula anterior. Na aula passada, nós estivemos estudando sobre os 4 fundamentos ali da prática cristã, da igreja cristã. Como a igreja vivia em cima de 4 colunas, 4 fundamentos ali. Muito interessante, desse versículo 42 do capítulo 2 de Atos, que diz assim, o texto da palavra do Senhor lá em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, os discípulos de Cristo, os apóstolos, os primeiros cristãos da igreja ali em Jerusalém, eles viviam dessa maneira. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensino da palavra de Deus, o que estamos fazendo aqui hoje pela manhã, amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na koinonia, a koinonia da igreja, a comunhão da igreja, primeiro a comunhão com Deus e partindo desta comunhão com Deus, a comunhão entre si, os irmãos tinham essa comunhão, desfrutavam disso. E no partir do pão, perseverar no partir do pão. Então, a instrução do Senhor, a ceia do Senhor, não somente a ceia do Senhor, mas também o partir do pão, a partir das suas necessidades, a partir do alimento, daquilo que nutria eles. Então eles compartilhavam uns com os outros aquilo que alimenta, aquilo que nutre o seu organismo, não só o seu organismo, mas principalmente o seu espírito. O partir do pão e nas orações, principalmente o combustível de toda a ação da igreja, ela é a oração. Então os discípulos, os primeiros cristãos, praticavam essas 4 coisas: perseverar na doutrina, a comunhão, a koinonia, o partir do pão e as orações. Então nós vimos isso na aula anterior. E hoje nós vamos ver o primeiro resultado disso. O que acontece quando a igreja vive essas 4 colunas? O que acontece quando a igreja vive essas 4 colunas? Vamos falar hoje de crescimento da igreja. Então crescimento é a primeira evidência de que essas 4 colunas estão sendo vividas na igreja. Quando nós observamos que uma igreja observa essas 4, persevera nessas 4 vertentes: doutrina dos apóstolos, palavra, doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações, há consequências. Coisas acontecem com a igreja e com a comunidade na qual ela está inserida. O ambiente onde a igreja está inserida. Então nós vemos que quando Deus derramou o avivamento no Pentecostes, no dia do Pentecostes, Deus encheu aqueles homens com o Espírito Santo, encheu de poder, desceu com poder sobre a face da terra. Ali, novamente, Deus fez esse avivamento, o primeiro avivamento, nós vemos no Pentecostes. Então nós temos isso.
E nós estamos estudando isso e buscando este avivamento para os nossos dias hoje, para a nossa nação, para a nossa igreja, para nossas vidas. Então, nós vamos ver consequências. O que acontece quando Deus faz um avivamento como este, que foi feito no dia de Pentecostes, na igreja primitiva, o que aconteceu na vida deles como consequência dessas 4 práticas. Amém? Então nós vamos estudar ali 2 versículos hoje, na sequência de Atos 2:42, que é Atos 2:46 e 47. Então nós vamos ler esses 2 versículos, nós vendo o crescimento da igreja, como o primeiro aspecto, a primeira característica, a primeira marca de um avivamento genuíno e também de algo que acontece no meio da igreja. Amém? Vamos ler então aqui Atos 2:46 e 47. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos a consequência como crescimento, né? Essa prática deles levou a um crescimento ainda maior da igreja. No primeiro discurso de Pedro, converte-se a quase 3.000 homens, né? Quase 3.000 seres humanos chegam-se ao Senhor arrependidos da sua vida de pecado e com o coração compungido, convertem-se ao Senhor Jesus Cristo. E há um crescimento de quase 3.000 homens, já em Atos 2. Então nós vemos como Deus faz isso. E a igreja não parou nesses 3.000, ela continuou crescendo. Por quê? Porque a prática de vida dos primeiros cristãos, primeiros crentes da igreja, mostrava poder de Deus. Demonstrava o poder de Deus. Viviam com poder. Perseverar. Então nós podemos aprender isso. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão que temos uns com os outros e com Deus, no partir do pão, observando o que Jesus fez, lembrando, fazendo memória dele, lembrando de como eles viviam, como partir o pão é importante, como isso significa para nós. E também as orações, orar uns pelos outros, oramos a Deus por todas as coisas, por todas as pessoas, por todas as causas. Nós oramos e apresentamos a Deus a nossa vida, nós temos essa comunhão, fortalecemos nosso relacionamento com Deus. Isso e está implícito aqui todo o caráter de Deus para nós. Integridade, fidelidade, mansidão, a esperança, a força, a alegria, paz, a longanimidade, o amor. Tudo isso está dentro de nós, impresso através do Espírito Santo. E a prática dessas coisas é observada, não só dentro da igreja, mas principalmente pela comunidade que está ao redor dela. As pessoas que estão vivendo ao redor da igreja são atingidas e são impactadas pelo viver da igreja. Então essa é a mensagem do Evangelho. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Você, o seu testemunho, a sua experiência com Cristo é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação. É a revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, do seu sacrifício expiatório, como única saída para o ser humano, como única medida para o ser humano, e também é a revelação de que você pode sim ter uma vida totalmente diferente com Cristo, diferente do que o mundo ensina, do que o mundo quer que você faça. Você não tem que aceitar o que o mundo quer que você aceite ou creia. Você tem que fazer aquilo que Deus determinou para você fazer, para você viver. Então, nós vamos observar aqui o crescimento da igreja como o primeiro aspecto da prática dessas 4 vertentes que eu falei. Então, nós temos aqui que observar 2 aspectos, o vertical e o horizontal. O que acontece no aspecto vertical? Esses 4 fundamentos colocam a igreja num relacionamento vertical, relacionamento com Deus. Preste atenção nisso. Essas 4 práticas do versículo 42 colocam a igreja em sintonia no aspecto vertical, no relacionamento com Deus. E quando a igreja vive este relacionamento com Deus,
ela desfruta de um crescimento horizontal. Aí é o aspecto horizontal. Então, o crescimento da igreja se dá no aspecto horizontal como consequência do aspecto vertical. Se você tem um aspecto vertical, um relacionamento com Deus, a consequência desse relacionamento é contagiar, espalhar, alcançar, atingir quem está ao redor. Então a igreja ela é um instrumento de Deus no mundo e ela vai expandindo esse raio de ação, né, conforme vai vivendo as práticas que Cristo nos deixou aqui para vivermos. Então nós vamos observar aqui, ó, os dois aspectos, horizontal e vertical. Observe que como resultado da dedicação daqueles cristãos, os elementos essenciais, que são esses 4 que eu falei, a igreja continuava a se expandir e a crescer. Para dizer a verdade, era um crescimento vertiginoso, né, virtuoso também, que superava qualquer expectativa. E isso em plena época de perseguições. Nós situamos ali, nosso livro de Atos 2, os judeus, fariseus, né? Aquela seita de fariseus ali, o sumo sacerdote, e todos aqueles que condenaram Jesus e estavam também perseguindo os seus discípulos. Estavam de olho para ver quem é que vai se aparecer ali para eles começar a perseguir também. Eles queriam eliminar o nome de Jesus Cristo da humanidade, fazer com que ele não fosse mais lembrado e silenciar cada um que se levantasse para ensinar esse nome. Nós vamos ver isso nos capítulos seguintes, né? Depois ali, Pedro e João entram no templo e curam um coxo, curam um paralítico que estava à porta formosa ali. Nós vimos que o paralítico mesmo fazia propaganda de Jesus, né? Olha, meu Deus, fui curado, né? Todo mundo via que ele era um homem paralítico que estava ali sempre à porta do templo e que foi curado. E todo mundo cantava e glorificava a Deus e de alegria por aquele homem ter sido curado. E os apóstolos, os discípulos faziam sinais e prodígios, maravilhas no meio do povo, no nome de Jesus. Então ficou cada vez mais difícil extinguir esse nome. Ficou cada vez mais difícil apagar o nome de Jesus, porque as pessoas estavam vendo que o nome de Jesus realmente tinha poder, que a vida das pessoas que eram discípulos dele, que eram seguidores de Cristo, tinha um poder, tinha algo de diferente, tinha algo que fazia diferença. Então, as pessoas, quando tinham esse testemunho, elas eram impactadas. Vamos continuar observando aqui. Para dizer a verdade, era um crescimento vertiginoso que superava qualquer expectativa, e isso em plena época de perseguições. Verifique como a igreja continua a crescer durante os meses e os anos que se seguiram. Agora nós vamos ver alguns versículos aqui que mostram esse crescimento como consequência da prática dessas quatro colunas, né, principais da igreja. Então nós vamos pegar aqui um estudo. Diz assim: nós como igreja cristã, nós cremos que o crescimento da igreja ele deve ser comparado a um crescimento de um organismo vivo e não simplesmente de uma instituição fria. Nós não estamos dizendo aqui que a igreja não pode ter uma organização ou ter alguma coisa como as empresas. Não. Administrativamente e também quando nós olhamos a administração da igreja mesmo, é necessário que haja uma organização, que haja sim maneiras, métodos de serem feitos, né? Para que a igreja seja organizada, para que a igreja funcione, né, dentro de uma normalidade, dentro de algo que se espera mesmo. Administrar recursos, organizar o funcionamento da igreja, isso faz parte de uma instituição. A igreja ela deve existir sim como uma instituição, mas não somente como uma instituição, mas também como um organismo vivo, como, né, algo que é vivo, porque a igreja é viva, né? Ainda que seja necessário administrar recursos, organizar o funcionamento da igreja, jamais devemos esquecer que o seu propósito e sua missão é anunciar o evangelho de salvação. Esta é a força motriz de toda a igreja. Então, isso é uma missão viva, uma missão que não tem aquela frieza da organização, da instituição, né? Mas de um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo.
Então, cremos que o crescimento da igreja deve ser comparado ao crescimento de um organismo vivo, o crescimento natural da igreja. Nós vemos muitas vezes tentativas humanas que fracassam, né, de tentar fazer a igreja crescer. Vamos fazer uma campanha disso, daquilo, vamos fazer uma estratégia assim, assado, fazer propaganda aqui e ali, vamos usar um marketing aqui para a gente. Tudo isso é válido, sim, não estou tirando mérito disso, mas não podemos esquecer que o crescimento, o melhor crescimento é o natural, né? Não aquele fabricado, o sintético, né? Não é um crescimento sintético. Quando acontece uma alteração, um crescimento anormal num organismo vivo, isso muitas vezes é atribuído a um câncer, a uma enfermidade, né? Então, o inchaço, né, o inchaço do organismo mostra que não é um crescimento natural, é um crescimento sintético, um crescimento fabricado, algo que está alterando a natureza. Então nós não podemos alterar a natureza da igreja. O crescimento da igreja deve ser natural. E nós vamos observar aqui nesse texto que o crescimento da igreja primitiva foi completamente natural. O Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Então, sem forçar a barra, né, a igreja ela crescia e via isso acontecer de uma forma maravilhosa. E não era um crescimento pequeno, não era um crescimento simples, é um crescimento exponencial, um crescimento significativo, né? Então a igreja estava avançando e isso o mundo começou a perceber que não conseguiria, por mais que tentassem, não conseguiria sufocar esse crescimento. Veja só, o crescimento da igreja, então, né? A força motriz desse crescimento é a mensagem que leva o ser humano a se arrepender e a mudar, a transformar a sua vida. Observe isso, né? A prática do versículo 42 de Atos 2 gera resultados vividos para a igreja e a comunidade que ela está inserida. É o que observamos no versículo seguinte, que eu acabei de ler aqui, do Atos 2, 46 e 47. Vamos ler de novo. E perseverando unânimes todos os dias. Novamente, perseverança é algo que a igreja deve ter. Nós estamos aqui perseverando, nossa escola bíblica dominical, não desistimos, né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui o estudo de Romanos, que eu devia ter colocado ontem, mas por um problema técnico aí não consegui. Mas nós vamos colocar hoje o estudo de Romanos também, para a JNI, lá do Desafio de Romanos. Nós estamos perseverando nas coisas, nos estudos, na pregação da palavra, nos cultos. De alguma forma, nós estamos perseverando. E isso mostra que estamos atentos ao que? A prática da igreja. Nós não esquecemos de como a igreja deve viver. Nós não estamos nos afastando de como a igreja deve viver. Ainda que seja por vídeo, ainda que você esteja me vendo por vídeo, você está sendo submetido ao estudo da palavra. Você está tendo a oportunidade de estudar a palavra. E isso vai ter uma consequência na sua vida. Então, o que nós observamos aqui no versículo 46, e diz, perseverando unânimes todos os dias no templo. Então, havia uma época que eles estavam no templo. Estavam juntos, reunidos em um local, no templo, e partindo pão em casa. Ou seja, havia também a continuação dessa perseverança, a continuação dessa prática em casa, né? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, havia alegria no estar juntos. Não era um fardo para ninguém, não era enfadonho para ninguém. Não havia que pensar, eu tenho que me reunir com aqueles irmãos hoje, eu tenho que ir lá na igreja hoje. Não havia esse tipo de pensamento, existia um prazer, né, com alegria e singeleza de coração, de uma maneira humilde e simples, né? Quando a gente lê aqui singeleza de coração, é que não esperavam, não faziam isso esperando algo em troca, mas faziam isso com uma certa pureza, né? Até mesmo das suas intenções. Havia uma sinceridade e uma lealdade no coração dessas pessoas, que elas buscavam a presença de Deus dessa maneira, né? Quando a gente vê essa expressão singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então eles louvavam a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, pelas pessoas que iam sendo acrescentadas dia após dia. Eles louvavam a Deus e todos os dias, né,
e caíam na graça de todo o povo. Ou seja, a comunidade que estava ao seu redor percebia que o número de pessoas que viviam daquela maneira estava aumentando. O número de pessoas que se importavam umas com as outras e viviam uma coinonia, uma comunidade, estava acontecendo ali no meio delas, e isso chamava atenção, caía na graça de todo o povo. Ou seja, nossa, o povo até ajudava eles nisso. O povo se empolgava vendo a vida da igreja, falava, nossa, que legal essa turma do JC aí, Jesus Cristo, né? Olha que legal o jeito que eles vivem. Essa turminha aí tá arrebentando a boca do balão aí, ó. Os caras estão vendendo as propriedades deles e repartindo o dinheiro da propriedade com quem não tem nenhuma, com quem não tem nada. Né? Aí muitos brincam, né? Vem até um socialismo nisso. Isso não tem nada de socialismo, né? Isso não tem nada de comunismo, não tem nada de ideologia política nisso. A prática da igreja era natural. As pessoas não precisavam que o Estado expropriasse ninguém e não precisava que o Estado administrasse as coisas delas. Não. Isso não tem nada a ver com comunismo e socialismo. Né? Muitas pessoas, às vezes até falavam dessa prática da igreja de vender as suas propriedades, repartir a venda daquela propriedade com quem não tinha, né? Ou suprir a necessidade de alguma coisa que faltava para as pessoas, viam isso como, isso é uma distribuição igual da renda. Assim, não deixa de ser, mas não podemos comparar isso a um movimento filosófico, político, que é o comunismo, que é uma coisa diabólica, né? Que é algo completamente oposto. É onde o Estado expropria a sua propriedade, tira o que você tem e dá para ele. Ele administra, né? E ele dá para quem ele quiser. É isso que funciona no comunismo, né? Então nós não podemos comparar a escritura com vãs filosofias humanas, né? E principalmente essas mais diabólicas ainda. Né? Na verdade, nós vemos aqui que a prática dessas coisas, né, tinham tudo em comum. Né? Eles eram comunistas? Não, não eram. Eles tinham tudo em comum, por quê? Porque viviam dessa maneira e essa simplicidade, a singeleza de coração era contagiante. Então, eles tinham prazer em ajudar as pessoas. Doavam de livre e espontânea vontade, sem ninguém pressioná-los. Eles faziam isso de coração. Fizeram tanto isso que a igreja de Jerusalém chegou a ficar numa crise financeira e precisou ser ajudada pela igreja de Macedônia, uma pequena igreja que enviou socorro através de uma oferta. Né? Nós vemos isso lá pelo apóstolo Paulo agradecendo essa oferta que foi enviada à igreja de Jerusalém. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas por hora vamos nos ater aqui ao crescimento da igreja. Então as pessoas eram contagiadas por essa prática e o número de pessoas que se achegavam ao Senhor por conta do forte impacto, forte testemunho da vida daquelas pessoas era cada vez maior. O versículo 47 diz que, caindo na graça de todo o povo, o povo ajudava eles nisso. Né? Então, nem necessariamente não eram crentes, mas cair na graça de todo o povo é ter a receptividade, né, da maioria, pelo menos, do que estava ao redor ali, e desfrutavam. A vida das pessoas começou a melhorar, a vida das pessoas começou a mudar. E nós vemos este impacto, este forte impacto na vida das pessoas da igreja primitiva. Versículo 47 diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O foco sempre foi a salvação do ser humano. Por que Deus fazia tudo isso através da vida dessas pessoas? Para salvar cada vez mais. E a igreja crescia. Vamos observar aqui alguns versículos que mostram esse crescimento, como Deus acrescentava as pessoas. O capítulo 4 de Atos, versículo 4, diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Lá em Atos 4, nós vemos que os que creram dessa vez aqui, perto de 5.000. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos 5,14.
Atos 6:7 diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes obedecia à fé. E Atos 9:31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé até Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Atos 11, do 21 ao 24. Atos 14:1 diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Atos 16:5 assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Atos 17:12 e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres e de elevada posição, e não poucos homens. Então nós vemos ao longo do livro de Atos o crescimento exponencial da igreja. Todo dia Deus acrescentava alguém aonde? Ao reino dos céus. O destino final dessa pessoa era o reino dos céus. A comunidade da igreja, a koinonia, ela sempre teve esse crescimento natural. E não é um crescimento tímido, nem um crescimento fraco. Nós observamos aqui em todos esses versículos que eram muitas pessoas que o Senhor acrescentava. E é importante nós sabermos isso, que o Senhor é que acrescenta as pessoas que devem ser salvas. É como se a igreja fosse uma grande arca, né? E realmente ela é uma grande, enorme arca. E essa é a última arca. Né? E o Senhor, assim como trouxe os animais à arca de Noé, assim como ele trouxe um casal de cada espécie, assim como ele trouxe toda sorte de animais, insetos, aves, toda sorte de bicho que andava por cima da terra, Deus colocou dentro da arca. Da mesma maneira, ele coloca aqueles que haviam de se salvar dentro da igreja. A igreja é um instrumento para levar o evangelho de salvação para as pessoas. E esse instrumento, bem preparado nessas quatro práticas fundamentais, ela é uma ferramenta afiada das mãos do Senhor. Então, nós possamos ser essa ferramenta em nome de Jesus. Amém? Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu só gostaria de lembrar você, né, do aspecto do crescimento natural da igreja. Então não se esqueça, ele se dá no âmbito vertical, no aspecto vertical e horizontal. No aspecto vertical, nosso relacionamento com Deus fortalecido por essas 4 colunas, né, que nós acabamos de ler em Atos 2:42. E no crescimento horizontal, o aspecto horizontal é o crescimento da igreja, onde Deus traz toda a comunidade para a igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Não deixe, né, de acompanhar nossos cultos online. Não deixe de acompanhar nossos estudos aqui no nosso canal da igreja, que estamos disponibilizando para todos. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado. Logo mais estarei postando o estudo de Romanos também, para que o pessoal aí da JNI, desafio da Carta de Romanos, né, para apresentar o estudo da Carta de Romanos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Logo mais às 19 horas nós teremos nosso culto, hoje com Santa Ceia, amém? Nosso culto de Santa Ceia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você seja usado e usada tremendamente por Deus, que Deus acrescente as pessoas ao seu redor, a igreja que é salva em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo.